nessa hora. Mais uma vez, me dá vitória. Feche os seus olhos e declare: me dá vitória. Se dá nesta hora, me dá vitória, Senhor. Nesta hora, me dá vitória. Nesta hora, me dá vitória. Nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Dê a mão, irmão, que está ao seu lado, pelos corredores também. E Deus é maravilhoso. E uma das coisas tão bonitas é que Deus muda o programa e é tão bonito deixá-lo. Hoje nós não sabíamos que o querido Gerson estaria conosco e toda a sua família. E um presente carinhoso de Deus ele trouxe. Mas ele trouxe um outro presente também. Venha cá, querido. Esse é o pastor Marcos Feliciano. Como um presente de Deus, ele estará ministrando aos nossos corações na noite de hoje. Amém? Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Então escolha uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Isso. Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, pode olhar para cá e sorrir, ok? Pronto. Se o sonoplasta deixar o meu microfone igual ao do André, eu vou dar um beijo nele. E não se empolga. Estou feliz porque Deus realiza sonhos, né? E a nossa agenda não é a agenda de Deus. A dele está sempre na frente da nossa. Até ontem eu não sabia que ia estar aqui. Eu estava dizendo ao André que estávamos pregando ontem em uma cidade próxima a Brasília. Era 1:45 da manhã quando eu soltei o microfone. Tínhamos umas 5.000 pessoas dentro de uma igreja. 1:45 da manhã, centenas de pessoas entregavam as suas vidas a Jesus e recebiam o batismo com o Espírito Santo na hora. Foi lindo, foi tremendo, tremendo. No processo, eu não dormi direito porque tinha que estar aqui ministrando no congresso dos Labaridas aqui do pastor Jerônimo. E quando eu estava no hotel à tarde, tentando descansar, o coração queimou. O senhor disse: você tem que ir à Igreja Batista da Lagoinha hoje. Eu falei: senhor, mas ninguém me conhece lá. Eu conheço todo mundo lá, porque eu sou um fã incondicional. Fã no bom sentido da palavra, você entende. Eu amo esse ministério, tenho orado por ele. E muitas das minhas ministrações, eu quase estrago esse ministério, porque eu resolvo cantar as músicas. Aí é só Jesus. Ainda bem que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho que é nessa hora que a minha voz é uma taquara rachada, já deu para perceber. Imagine eu tentando cantar as músicas. Mas como eu prego só para o povo bem pentecostal mesmo, o pentecostal é assim: quando ele vê que o negócio não está dando muito certo, ele emenda um glória a Deus com aleluia. Aí ninguém escuta o que eu estou cantando e fica tudo bem, cai fogo e graça, não é? E aí eu fiz alguns contatos, eu disse: Jesus, eu tenho que ir lá hoje, de qualquer forma. E aprove a Deus que estivesse. Eu vim para cultuar, eu queria conhecer a igreja. Aí de repente o pastor me deixou pregar. Hoje era o André que ia pregar. Muito obrigado, André, Deus te abençoe. Meu coração está aqui quase saindo pela boca. Eu não sei nem o que faço aqui. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 12.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está nesse lugar. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você achar. Você vai encontrar, está aí na Bíblia. Eu tenho esperança que você vai achar. Eu sou assembleiano, né? Eu já fui assembleiano do pé roxo. Hoje eu só sou assembleiano roxo. E tem uma velhinha. Velhinha não é uma vela pequena, é uma velhinha. Lá na minha igreja, que toda vez que eu vou pregar, é só Jesus para ter misericórdia. Um dia, pastor, eu disse assim: vamos ler no livro do profeta Ageu. E ela sentou do lado da minha sogra e ela começou em Gênesis. Chegou no Apocalipse e deu meia volta. Colocou a Bíblia de lado, pegou a harpa cristã. Sabe a harpa, o livro do Inário da Assembleia? Pegou, olhou para minha sogra e disse: seu genro está louco. Inventou um livro que não tem. Tem sim, está aí. Tem que ter paciência para achar. Está escrito assim: e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado agora. Se o irmão estiver usando perfume do Avon, perdoa, irmão, nem tudo é perfeito. Agora aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, irmãos. Isso, feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te glorifico, te exalto, porque sei em quem tenho crido. Tenho certeza que esta será uma noite especial. Eu sei que todas as noites neste templo são noites especiais, mas a de hoje vai ter uma pitadinha de tempero do céu, diferente. Senhor, eu me coloco na sua presença como vaso, como instrumento para ser usado. Ninguém que entrou aqui dentro deve voltar para casa da mesma forma que veio. Devem voltar para casa saturados pela sua glória, envolvidos pelo manto da sua revelação. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, um espírito desencarnado preparando para roubar a bênção do seu povo, eu dou a esses espíritos 5 segundos para se mudarem de Belo Horizonte, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória. O segundo pedido é um pedido de atrevimento, Senhor. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre essa igreja agora, e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Quero anjos de fogo entrando dentro deste santuário, que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova eles, meu Senhor, nessa noite. Traz a sua vida para dentro deste lugar. Senhor, tu não precisas da minha ajuda, tu és onipotente. Então mostra a sua onipotência nesta noite, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho. Amém, amém e amém. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo para a pessoa que está do seu lado com respeito e diga para ele: é hoje. É hoje que o Senhor vai te dar um chacoalhão aqui dentro.
Você não vai voltar para casa andando, vai voltar voando nas asas da revelação do Senhor. Quem acredita nisso, aquele glória a Deus, que só essa igreja sabe. Tome o seu assento glorificando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tome os seus assentos, por favor. Glória a Deus. O pastor Márcio fez uma coisa que eu acho que ele nunca mais vai fazer. Ele falou para mim: você tem liberdade. Essa tarde deu problema com esse negócio de liberdade, né, irmão Flamarião, pastor? Me deram 1h30 para pregar, eu acho que eu preguei 3. Tem gente até agora torto lá, envergado debaixo da presença do Senhor. Foi lindo o culto. Eu preciso só ouvir o som do microfone aqui no retorno. Parece que ele está indo, está voltando. Se você me der um pouquinho de agudo aqui, vai ganhar outro beijo. Ele não quer o meu beijo de jeito nenhum, não sabe o que está perdendo. Senhoras e senhores, eu sei que o texto que nós escolhemos para nossa leitura e meditação hoje é um texto conhecido desta igreja. Até porque louvor e glória é algo que não falta nesse ministério. Aliás, louvor e glória é algo que esta igreja tem exportado para fora dessas paredes. Eu olho daqui de cima e pelo Espírito eu percebo que eu não prego para homens e mulheres de carne e osso simplesmente hoje. Eu prego para brasas de fogo tiradas do altar do Senhor Jesus. Mas sempre é bom lembrarmos algumas coisas, e uma delas é a história que eu vou contar. Eu tenho 32 anos e prego o Evangelho de Jesus desde os 14. A bem da verdade que eu não pregava com 14 anos, com a experiência e a cultura bíblica que prego hoje. Mas desde novinho eu me envolvi com esse povo pentecostal. E eu amei essa glória. E eu fui absorvido por esse poder. E eu sou apaixonado por este movimento que não tem quem consiga pará-lo. Porque é um movimento que não nasceu na terra, nasceu no coração do Deus Todo-Poderoso. E desde a minha tenra infância, eu fui ensinado por algumas mulheres do círculo de oração a buscar a Deus de toda a minha alma e com muita propriedade. E eu nasci numa cidade de 30 e poucos mil habitantes, ainda moro lá. Quando perguntam de onde eu sou, eu falo Ribeirão Preto para encurtar caminho. Porque quando eu falo o nome da minha cidade é um problema. Porque vem 10 perguntas na sequência. A primeira, como é? A segunda, existe? A terceira, tem no mapa? Você pode repetir o nome da cidade? Então eu encurto o caminho, digo que é Ribeirão Preto, porque fica ali na região. E eu fui criado dentro de uma igreja que tinha 3 metros por 4. Era um salãozinho pequenino, muito simplório. Não havia luxo, não havia muito conhecimento. Os nossos irmãos não tinham a sua mente tão elevada e tão própria e cheia de conhecimentos. Mas era um povo humilde, mas que amava a presença de Deus. E me ensinaram que sem a presença de Deus, a gente não anda, não caminha, não consegue viver nem respirar. Só vale a pena entrarmos dentro de um templo como esse e sairmos aqui cheios da presença do Senhor, sentirmos o seu toque, sabermos que Ele está nos ouvindo, e melhor, saber que nós podemos dar a Ele algo que é muito forte e poderoso, algo que ninguém pode arrancar de dentro da gente, que é a força explosiva do louvor que habita dentro do nosso peito. Você não é comum, e a força que há dentro de você é tão forte, tão grande, que se você entendesse o que há dentro de ti hoje, você jamais voltaria para casa andando de cabeça baixa, pensando que é o verme do carrapato. Você voltaria para casa acreditando que você de fato é um embaixador do reino de Deus na terra, e que tem autoridade divina para esmagar serpentes e pisar sobre os escorpiões, e ter uma autoridade maior ainda. Não é você quem tem que fugir da presença dos seus inimigos, são seus inimigos que têm que se esconder quando você passar pelas ruas. Não é você quem tem que correr atrás da bênção, é a bênção que, se quiser ser abençoada, vai ter que ser acelerada para acompanhar o seu ritmo, porque você não é comum e não é natural. Acredita nisso? Dê mais um grito de glória a Deus aí.
O som vai e volta. Eu preciso do som aqui. Por favor, me ajude aqui, querido. Eu não sei o que está acontecendo. Isso, a minha voz, isso aí, desse jeito tem que ficar. Minha voz não é bonita igual a do pastor Márcio. Quando eu entro pelos caminhos do livro de Crônicas 5, 6 e 7, eu tenho um dos eventos mais belos do Velho Testamento. Eu vejo a transição do povo de Deus deixando de adorar ao Senhor em um templo móvel, que podia ser montado e desmontado. Vejo os homens de Deus deixando o tabernáculo, vindo agora para uma tenda, chamada tenda da congregação, mas de repente está instaurado o templo de alvenaria. Um templo suntuoso, belo, majestoso. Colocaram nele o nome de Templo de Salomão. A bem da verdade deveria ser Templo do Deus Todo-Poderoso. Houveram outros templos lindos e tão belos quanto dele, alguns dados a Jeová, outros prestados a ídolos, como o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paralelo ao templo de Salomão, tivemos o templo de Zorobabel. Herodes também construiu alguma coisa parecida, mas nada que se igualava ao templo que Salomão de fato erguera e dera ao seu Deus. Quem não tem intimidade com a Bíblia Sagrada e lê esse texto, por um momento chega a dizer assim: Salomão era um homem perfeito, era um homem santo e sensível, era um homem que soube dar um presente a Deus lindo e grandioso. Mas quem conhece a história a fundo sabe que Salomão teve poucos momentos de intimidade com Deus. Raros foram os momentos de simplicidade com Deus. Talvez quando criança, quando Deus lhe visitou e disse: pede-me o que tu queres, e ele olhou ao Senhor e disse: eu quero sabedoria para saber entrar e sair diante do seu povo. E esta sabedoria talvez tenha sido a causa da morte da sua vida espiritual, porque no meio da caminhada nós temos um homem que deixa um legado de 3 livros para nós lermos na Bíblia, cada um escrito em uma fase da sua vida. O primeiro escrito na sua jovialidade, quando ele tinha robustez, quando ele era um verdadeiro Dom Juan, inveterado, por assim dizer. 700 mulheres e 300 concubinas faziam parte da sua agenda, fora uma por quem ele se apaixonou. E esta, por quem ele se apaixonou, ele se curvou diante dela e dedicou parte da sua vida escrevendo um livro, que é o livro de Cantares de Salomão. Quem lê este livro sabe que é um livro poético, é um livro que até o Concílio de Trento foi chamado de livro pornográfico. Tamanha é a ilustração e a liberdade com que ele tem de elogiar aquela por quem ele está apaixonado. Detalhe, esta mulher era diferente de todas as que ele conhecia. Em certo momento ele a chama de Meilená, ou morena. Mas a palavra Meilená, traduzida por morena neste livro, ela é algo mais forte, é negra como um carvão. Salomão se apaixonou por uma mulher diferente na cor da pele. Ele se apaixonou e se curvou diante dela, e deixou esse legado que é este livro de Cantares. Eu nunca vou entender a poesia de Salomão, porque funcionou para ele, para mim não. Quando eu estava novo convertido na igreja, eu queria conquistar a moça mais bonita da igreja, que além de ser a mais bonita, era a mais abençoada de todos os sentidos, era crente e ainda era rica. Eu falei: Jesus, se o Senhor me dá essa, eu estou feito o resto da minha vida, né? Só que ela era muito crente, pastor. E aí o que eu fiz? Eu fui conversar com o líder da mocidade. Eu disse: como é que eu faço para conquistar a Edileuza? Eu disse: olha, ela além de ser inteligente, ela é muito crente. Conquiste ela com um versículo da Bíblia. Eu disse: versículo da Bíblia? Não é melhor eu fazer um versinho? Ele disse: que versinho? Eu disse: que tal aquele? Desde o dia que eu te vi subir no coqueiro e nunca mais desci. Ele falou: não vai prestar. Eu falei: mas que versículo eu vou dar para ela? Ele disse: tem um livro na Bíblia que é mestre em conquistar corações. E ele me deu o livro de Cantares, e eu li 6 vezes o livro, e peguei um versículo e mandei para ela, e fiquei orando, jejuando. Falei: Senhor, vou conquistar ela, porque funcionou. Salomão conquistou 1000 mulheres com essa historinha aqui. E eu mandei um versículo para ela. Irmãos, eu nunca vou entender, porque ela me mandou um versículo respondendo que até hoje me dá apavoramento só de lembrar. Eu não sei o que deu na cabeça dela, como foi que chegou lá, porque com Salomão funcionou. Eu mandei assim para ela: tu és mais bela do que as éguas de Faraó. Você ri porque não foi você que recebeu depois o versículo, resposta. Quando eu abri tremendo, estava escrito assim: o Senhor te repreenda, Satanás, para trás de mim.
Ria da desgraça dos outros. Ainda bem que Jesus entrou na história. Depois de 6 meses ela voltou a falar comigo. E eu conquistei o coração dela e me casei com ela. Aleluia. Deus é fiel. Irmã Edileuza. Aí, quando eu vejo Salomão escrever este livro, ele não sabia o que estava escrevendo no livro de Cantares. Para ele era só uma poesia para uma mulher por quem ele se curvara. E Deus transformou aquelas palavras, porque ele era filho de um grande homem íntimo de Deus, num livro poético que fala do amor de Deus para a sua igreja. No meio da sua existência ele deixa um livro que parece um livro de leis. Ele escreve o livro de Provérbios. Ele devia estar naquela fase que Freud chama de idade do lobo, que o homem não é um jovenzinho e também não é um velho. Ele está com seus cabelos brancos, mas não se sente mais com coragem suficiente para conquistar quem quer que seja. Ele quer agora pensar para a posteridade, e ele escreve o livro de Provérbios. E quem lê Provérbios diz, não é o mesmo que escreveu o livro de Cantares. Porque o livro de Cantares, ele é cheio de poesia, de coisas, entre aspas, uma malícia sensual, mas santa. E o homem que escreve o livro de Provérbios está dizendo assim, melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Quem lê diz, esse camarada é louco, mas não era. Ele estava amadurecendo. Quem vai a uma festa não pensa no amanhã, bebe, fuma, se esvai, faz tudo que não deve, não pensa no amanhã. Mas quem vai a um velório e olha para dentro daquele paletó de madeira e vê o seu amigo, o seu parente que morreu num acidente de carro, e vê que ele ontem estava com você e depois não estava mais, sai do velório dirigindo o seu carro a 20 por hora, respeitando todos os semáforos, respeitando todos os sinais de trânsito que tem na rua, porque quem vai a um velório, ele pensa na vida, ele está amadurecendo. Quando ele chega na idade fugaz da sua existência, ele é um velho, e ele olha no espelho, ele vê que os únicos amigos que ele tem são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, cataratas e algumas doenças que amam os velhinhos. Quando ele olha para o espelho, ele vê que aquele Dom Juan de Marco está parecendo um monstro que saiu de um filme de terror. Seus olhos estão amarelados, os dentes estão tortos, os cabelos estão ralos, em cima das suas mãos estão as veias sobressalentes, seu corpo está todo manchado. Ele olha para o espelho, ele vê o espectro da existência. Aí ele pega a mesma caneta que ele escreveu para Sunamita, uma carta de amor. Pega a mesma caneta que ele deixou um legado de justiça para os homens. E escreve agora o seu desabafo. Ele diz, há um tempo para tudo na terra. E eu achei que não havia. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher tudo que se planta. Há um tempo de sorrir, mas há um tempo de chorar. Há um tempo de viver. E eu acho que ele para, tremendo, e diz, há um tempo de morrer. Ele abaixa a cabeça e termina o livro dizendo assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Vai fechando o livro com um versículo que ele pega e transporta lá para o começo do livro. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Salomão não era um homem espiritual como nós pensamos e observamos aqui neste livro. Esse momento da construção do templo, em que Deus desce dentro do santuário, em que ele ergue a voz para cima no capítulo 7 e faz uma oração transcendental, foi um momento único e exclusivo na vida dele. As honrarias não devem ser dadas a ele, mas sim àquele a quem o coração se curvou para que este templo fosse uma realidade. Para entender este texto, eu tenho que lhe convidar a voltar comigo no tempo, pelo menos 52 anos. 52 anos antes deste episódio. 52 anos antes que tudo isto acontecesse. 52 anos antes, eu quero que você entre em Israel comigo e perceba que Israel é uma nação grande, próspera, tem um rei bonito, um rei que era hábil e tinha habilidade com a sua espada. Era um rei que os hebreus sonharam a vida toda. Deus era o seu rei até então. O regime era teocrático. Até que um dia o povo chega diante de Samuel e diz, olha, já que Deus veio com a gente no deserto, nós queremos dar o descanso para ele, não queremos mais ele sendo o nosso rei. Nós queremos um rei que a gente possa ver, que a gente possa dizer para as nações, o nosso rei tem um cabelo cor castanha, seus olhos são azuis, e tem 1,90 m de altura, é destro
na espada. É rico porque é de família de fazendeiro. Deixe Deus lá no trono dele. Samuel chega desconcertado diante de Deus, para explicar, porque ele era porta-voz de Deus para o povo e do povo para Deus. Era sacerdote e profeta. Ele chega sem saber o que dizer, e Deus para ele e fala: Samuel, fique tranquilo, eles não rejeitaram você, rejeitaram mim. E como eu sou educado, como eu sou um cavalheiro, como eu sou um gentleman, como eu não sou um déspota, nem um tirano, nem um ditador, eu darei a eles o que eles querem. Eles querem um rei, homem, belo, forte, vigoroso, rico, que saiba e entenda tudo de etiquetas. Eles terão esse rei. Vai e consagre um moço chamado Saul. E Saul era belo, forte. Quando Deus sai de cena, o povo não aceita Saul. A metade divide, uns querem, outros não querem. Até que Saul resolve fazer algo inusitado. Ele ouve dizer que alguém está cercando Israel e ameaçando. Ele vai para o meio do curral do seu pai e pega um boi. Não me pergunte como. A minha Bíblia diz que ele estraçalha um boi com as mãos. Ele arrebenta um boi em 12 pedaços e manda para cada tribo de Israel e diz: se amanhã, por estas horas, esses covardes judeus não estiverem aqui comigo para a batalha, eu entrarei nos seus arraiais e vou destruir tudo que eles têm. Funcionou. O povo diz: este é o rei, é corajoso. Ele partiu um boi com as mãos. No outro dia, 130 mil homens estavam ao lado dele para a batalha. Saul deixou um reino perfeito, um reino com casas, com latifúndios, um reino com um exército com mais de 100 mil homens. Saul, quando morreu, se jogou em cima da espada, depois de ter sido rejeitado por Deus, deixou um reino que qualquer um gostaria de ter condições de administrá-lo. Por quê, pastor? Porque era um reino perfeito. Tinha ouro, prata, história, lendas, riquezas emocionais, tribos separadas, príncipes, casas bem feitas, um palácio que não era semelhante ao que Salomão fez anos mais tarde, mas era um palácio, súditos. Quando Saul morre, o reino está perfeito, mas está incompleto. Pastor Marco, calma aí. Isso aí é um paradoxo sem tamanho. Como é que pode existir uma coisa perfeita e incompleta? Se a palavra perfeição, ela abrange tudo, perfeito é perfeito. Pois bem, o reino que Saul deixou era perfeito, mas era incompleto. Te dou um exemplo. Quando você vai num supermercado e compra um vaso, o vaso é perfeito, não tem um trincado nele, não tem um amassado, está perfeito, saiu das mãos do oleiro, passou pelo forno, está pintado. O vaso é perfeito, mas é incompleto. Ele só será completo quando você levar para casa e der utilidade a ele. Você colocar uma flor dentro dele, água, joias, ou fazer como os egípcios, colocar a ossada dos seus antepassados dentro dele. O vaso é perfeito, mas só é completo quando algo está dentro dele. Eu vou falar uma coisa que vai te deixar apavorado. Calma, antes de me jogar pedra, ouça, para você não cometer nenhum tipo de pecado. O céu é um reino perfeito, mas é incompleto. Pastor, não, isso não acredito, não aceito. Pois aceite o reino do céu, o céu onde o meu Deus está. Ele é perfeito, porque quem o arquitetou foi o arquiteto supremo do universo. Deus não faz nada errado. Deus não escreve torto em linhas tortas, como dizem por aí, não. Nada do que Ele faz está fora do seu controle. Não existe nada que aconteça no universo, no cosmos, na terra, na vida do ser humano, na vida do reino vegetal ou em qualquer outro dos reinos que há, que pegue Deus de surpresa, porque Ele é um ser perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. O céu é perfeito, mas é incompleto. E é incompleto por quê? Porque você está aqui. O céu só será completo quando eu e você atravessarmos aqueles portões, pegarmos a chave da nossa casa e morarmos lá dentro. Quem acredita nisso aí, glorifica o Senhor. Meu som some toda hora. O reino que Saul deixou era perfeito, mas era
Não entendi, era perfeito, mas era... Olhe para o seu irmão e diga para ele: está preparado? Então levante a mão direita para cima, passe nas costas dele a sua mão com carinho. Diga para ele: vai arder um pouco, mas depois vem um unguento para sarar, tá bom? Olhe para cá. Quando Davi herda o trono, quando ele substitui Saul, porque Saul não tinha mais descendentes, morreu Saul, morreu Jonatas, o neto de Saul fica aleijado. Davi já havia sido consagrado pelo Senhor anos antes. Davi agora é aclamado rei, e de repente aparece um rei diferente em Israel. Não era um rei como os homens queriam apenas, era um rei que tinha coisas que agradavam a Deus também. De repente aparece um rei que agradava os homens e agradava Deus. Agradavam os homens porque os homens queriam alguém que fosse diferente, belo e que soubesse usar espada. Deus queria alguém que fosse belo por dentro e soubesse usar uma outra arma, uma arma que não pode ser vista, uma arma que está guardada dentro do ser humano. E Davi tinha essas duas qualidades. Davi era destro na espada, e não me pergunte como, porque a Bíblia diz que o passado dele foi cuidando de ovelhas. Mas a primeira vez que mostra ele pegando uma espada, ele consegue dar com um só golpe na jugular do pescoço de um gigante e arrancar com precisão cirúrgica a cabeça dele. Então ele era destro na guerra. E os homens queriam alguém de coragem que usasse espada. Davi sabia usar espada, mas Deus queria alguém que, além de saber usar espada, soubesse usar a força do seu coração, soubesse usar a força da sua emoção, soubesse usar a força da poesia. Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa disso, porque ele era guerreiro, mas era poeta. Ele sabia arrancar a cabeça de gigantes, mas quando lavava as suas mãos, ele ia para um canto, ou debaixo de uma árvore, ou dentro do seu quarto, pegava um instrumento que ele mesmo havia feito, dedilhava, fechava os olhos e dizia: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso não tocava os homens, mas mexia com o coração de Deus. Os homens queriam um guerreiro, Deus queria um homem sensível, e Deus encontrou isso em Davi. Eu abro um parêntese para começar a dizer aqui a essa igreja, em nome de Jesus, que a qualidade de cristãos que o meu Deus procura neste século é esta: gente que saiba usar a espada, mas que saiba usar a força da sua intimidade com Deus. Gente que saiba usar a espada para degolar a cabeça de Dagon quando ele está de pé diante da arca, mas que saiba abrir a boca e gritar diante de uma muralha para que ela caia no chão. Deus está procurando alguém que não tenha medo de enfrentar os demônios que aparecem por aí no nosso caminho. Gente que não seja crente de meia tigela, que aqui dentro adora a Deus, mas quando passa perto de um terreiro de macumba, faz até o sinal da cruz. Não, Deus está procurando alguém que tenha coragem para olhar para os demônios e dizer assim: vocês têm poder, mas o que está em mim tem todo o poder e toda a autoridade. Mas Deus está procurando alguém que saiba chegar diante dele e dobrar o seu joelho e chorar quando preciso. Deus está cansado de olhar para uma geração como a nossa, que é arrogante, uma geração que se estriba em cima das condições que o Senhor tem nos dado, da riqueza, da beleza, da fama, das coisas que herdamos dos nossos velhos pais que plantaram a semente do Evangelho, que não tiveram as mesmas regalias que nós temos, mas que eram infinitamente mais espirituais do que nós somos. Deus está cansado de olhar para uma geração que vem à igreja para ter o seu ego massageado, para pessoas que quando vêm à igreja querem apenas ouvir alguma coisa que toque profundamente a sua alma e faça-o sentir um verdadeiro anjo com duas asas e uma auréola na cabeça. Deus está procurando gente que tenha coragem de ouvir verdades, uma geração que queira entrar na presença dele e perceber que o reino que herdamos é perfeito, mas é incompleto como era o reino de Davi.
Só Davi para perceber isso. Quando ele herda o trono, ele tinha tudo para ser um déspota, tinha tudo para ser truculento, arrogante, engordar a sua barriga de tanto comer de tudo que havia de bom. Poderia ele escrever como seu filho escreveu depois: o que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei nada. Poderia ele ser mais um Hammurabi da vida. Mas não. Quando ele herda o trono, ele faz uma visita entre as tribos de Israel. Ele visita o reino e ele descobre que o reino era perfeito, porque tinha estrutura, mas era incompleto, porque o alicerce do povo hebreu não é homem. O alicerce da nação hebraica não é Abraão. O alicerce da nação hebraica é um sentimento de sonhos que nasceram no coração de Deus. Deus entrou na terra, na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, na mãe de todo o paganismo, na mãe de toda a idolatria, em busca de um homem diferente. E ele encontrou o jovem Abraão, que olhava para as imagens e dizia: eu não quero imagens, eu quero alguém que seja maior do que elas. Eu quero alguém que sustente essas estrelas do céu, que faça o sol brilhar sem me queimar, sem me torrar, que traz a chuva no tempo certo. Este é o Deus que eu quero. E Deus encontrou ele, ele encontrou Deus, e os dois pegaram um na mão do outro e caíram fora daquela terra maldita. O alicerce dos hebreus é a promessa eterna do céu. E Deus olha para Abraão e diz: em ti serão benditos todas as famílias da terra. Está entendendo? O alicerce daquele povo não era o ouro, não era a prata, não era a espada, mas era o que era metafísico. Era aquilo que era invisível, que atraía a atenção de todas as nações. E todo mundo dizia assim: como é que a gente faz para destruir esse povo? E ninguém dava conta. As pelejas de Israel eram interrompidas, porque havia uma força sobre-humana que os ajudava. Diante de um mar, o mar se abre para eles passarem. No meio do deserto, o sol não consegue queimar a pele deles, porque vem uma nuvem por cima e faz sombra. Durante a noite, o frio não consegue estorricar a pele deles, porque uma coluna de fogo é acesa. Quando estão com fome, Deus cria uma padaria no céu e põe anjos para trabalhar a madrugada inteira, porque às 6 horas da manhã o pão tem que estar quentinho na porta da casa deles, que era chamado de maná. E quando eles olham para cima e enjoamos do maná, Deus tira a padaria e transforma numa churrascaria e faz chover carne na mesa deles. Essas histórias mexiam com as nações. Todo mundo tinha medo de Israel. Teve um dia, numa batalha, que Israel gritou tanto, porque uma arca entrou no meio deles, que os filisteus do outro lado tremeram e disseram assim: parece que Deus desceu lá no meio deles. Tamanha era a fama desse povo. O alicerce da nação judaica não era nada terreno, era divino. Era intimidade com Deus, eram louvores, era a dependência daquele que fez os céus e a terra. E agora que eles estão na terra prometida, que manda leite e mel, sabe o que eles dizem a Deus? Muito obrigado, Senhor, não precisamos mais de ti para nada. Queremos um homem. E sabe o que Deus faz? Deus olha para a terra e diz assim: deixa-me ver onde é que eles me veem. E Deus lembra da arca. Todas as vezes que eles olham para a arca, eles lembram da minha presença, porque eu desço entre os querubins. Então estou indo embora de Israel. E Deus deixa a arca ir embora de lá. Ninguém tinha coragem, tinha poder para tocar naquela arca. Por que os filisteus levaram ela e não aconteceu nada no meio do caminho? Eles não levaram, foi Deus que se deixou levar. Deus disse: vocês não me querem? Tudo bem, eu vou embora. Fiquem com o rei humano que vocês quiseram. Saul elevou o reino a um reino humano, mas o reino humano não trouxe vida. Aí o rei que foi consagrado por Deus vai consultar feiticeiros, vai falar com necromantes, vai buscar no ocultismo, e morre. E vem Davi. E Deus diz: esse é diferente. Porque quando ele está debaixo de uma árvore ou no meio de uma luta, tudo para ele é poesia. Deus está procurando uma geração sensível, uma geração que saiba que estamos aqui dentro. Isto aqui não é um anfiteatro, não é uma casa de espetáculos. Alguém que quando entra aqui dentro saiba que isto aqui não é outro lugar senão a casa de Deus.
Alguém que entenda que esse arrepio que sobe pela sua coluna, essa emoção que vem aos seus olhos em forma de lágrimas, essa vontade que te dá de às vezes ficar de pé e aplaudir, não vem da terra. É a glória do Senhor que emana lá de cima e é atraída pela sensibilidade. Segura aí. Sabe por que tem gente que vem dentro da igreja num culto como esse, você olha para ele do jeito que ele entra, ele sai? Desculpe aí os meus jargões, eu sou lá do meio do mato, vai me perdoando. Por que tem gente que senta do seu lado no culto e você olha para o indivíduo, você canta perto dele e a única coisa que você consegue ver é tristeza no rosto dele, frieza. O cidadão é tão gelado numa reunião como essa, frio, que se você ficar 5 minutos perto dele, você pega resfriado. E se você entrar alegre e olhar muito para a cara dele, ele rouba a sua alegria, porque não há intimidade, só tem estrutura. Ele precisa de algo sobre-humano. Em compensação, por que tem gente na igreja que às vezes o diácono tem que ficar perto dele para segurar ele? Irmão, segura aí, porque senão o senhor vai escandalizar as pessoas. Por que tem gente que pula, grita, planta bananeira, corre, salta, fala em língua estranha, expulsa Satanás, dança com pessoa? Amado, é uma questão de intimidade com aquele que fez os céus e a terra, é só isso. Pastor, não, isso aí é desequilíbrio emocional. Uma vírgula. Não é. Eu sei que alguns garotos acima de 70 anos estão me olhando, estão dizendo: ei, de onde é que você veio? Não venha trazer a sua doutrina assembleiana para cá. Não é doutrina assembleiana, é bíblica. Mas você é garoto, você não sabe nada. Eu sou novinho na idade, eu tenho quilômetros rodados. São 53 países do mundo pregando, 9 anos pregando todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Públicos com 500, 200, 300 mil pessoas ao redor desse planeta. Terminei meu doutorado agora em teologia. Arranho uns 3 idiomas. Li a Bíblia 18 vezes. 800 livros acerca dela. Sou presidente de um seminário bíblico. Então não venha dizer que isso aqui é fruto de uma mente nervosa, desequilibrada. Não. O que eu estou falando é uma questão de sobrevivência. Não basta ter estrutura, tem que ter a presença do Todo-Poderoso dentro dela. Não adianta ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Assuma a sua posição. Ou você é ou não é. Ou você é quente ou é frio de uma vez. Não fique morno desse jeito. Uma hora dá glória, outra hora não dá. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Uma hora acende uma vela para Deus, outra hora acende uma vela para o diabo. Ei, covarde, Deus hoje quer palavras com gente de coragem. Está na hora de assumir a sua posição. E a sua posição no reino é de adorador. E se é de adorador, por gentileza, abra a sua boca para adorar. Davi, que depois de passar um pregão por Israel, viu que a nação era perfeita. Diga, era perfeita. Diga para o seu irmão, parecido com você. Eu olho daqui de cima e eu fico até com vergonha, usando o terninho lá da Pernambucana. Eu olho daqui de cima e eu vejo uma geração, garotas parecendo a Barbie, garotos parecendo Brad Pitt, senhoras e senhores tão bem alinhados e instruídos. Eu dei uma olhadinha ali na garagem, eu falei: Jesus, a gente só anda de condução, quando vê carro assusta. É verdade. Eu vim no carro do irmão, falou: Marião, eu juntei aqui do lado. Eu falei: Jesus, que negócio é esse? Temos estrutura. Herdamos um reino gigante. A minha geração tem nas mãos aquilo que nenhuma geração teve. Temos megatemplos, temos multidões a qualquer hora, temos espaço na política, na mídia. Pastor, hoje somos respeitados? Não, as pessoas nos engolem, descemos de forma quadrada. Tem que nos engolirem, não nos aceitam.
Tem que nos engolir porque sabe que nós temos poder de voto. Se nos uníssemos, poderíamos hoje eleger um presidente evangélico. Hoje nós temos pessoas influentes e importantes. Então nós vivemos uma época que eu não sei como chamar, pastor Márcio. Não é uma idade negra como a idade média, mas também não é uma idade áurea e brilhante como a da época apostólica. Vivemos uma idade, uma fase estranha. Estranha por quê, pastor? Porque a gente reúne milhares e milhares de pessoas. Centenas e centenas de homens e mulheres vêm todos os dias para a igreja. Ouvem palavras. Sabem o que é certo e o que é errado. Ouvem coisas profundas. Mas do jeito que entram, saem. Não há mudança. O nosso povo ama congregar em igrejas grandes, porque não há muito compromisso. Não há pastor que dê conta de cuidar de todas as almas que estão aqui dentro. Aí pessoas vêm e levam uma vida turbulenta, levam uma vida catastrófica, desnutrida por dentro, vazia de compromisso. E aqui dentro da igreja a gente olha, parece um anjinho barroco. Só falta você olhar para o irmão e ele está assim, ó. Na hora de cantar ele canta, até chacoalha os bracinhos, até chora. E diz: pastor, eu chorei hoje, eu estou crente. Você chora escutando Zezé de Camargo, irmão? Não, pastor, eu gostei, eu choro vendo até coreografia. Meu irmão, você chora vendo a América, novela das 8. E o dia que você assistiu o filme do Titanic, quando o Leonardo DiCaprio apareceu com a boquinha roxa? Ai, meu Deus. Lágrimas de crocodilo. Temos estrutura, mas não temos mais a presença de Deus. Não como era. Desapareceu do nosso meio. Igual o som aconteceu aqui agora. Sumiu tudo. Há um Deus no céu hoje olhando para você. Eu acho que é o microfone, pilha, alguma coisa. Me deu, não é nada não. Sou eu mesmo, é eu que sou ruim mesmo aqui. Minha voz mesmo. Há um Deus no céu olhando para nós aqui dentro hoje, esperando uma atitude. Esperando que alguns entre nós hoje saiam do anonimato, recebam uma unção de coragem e tenham ousadia para trazermos de volta aquilo que foi roubado. Deus está procurando uma geração como a de Davi, uma geração que herdou um reino perfeito, mas que percebe que ele é incompleto e não aceita, e não quer ficar sem a presença dele, e não admite entrar no culto e sair do jeito que entrou, e não quer ver as coisas entrarem por um caminho sem volta, que não aceita a flor do pecado ficar dentro do nosso meio, que não admitam pessoas levarem vidas duplas, gente que queira assumir um compromisso com Deus de verdade, não apenas vir esquentar um banco de igreja, mas gente que queira pagar um preço, para que a presença dele que foi embora, volte o mais rápido possível. Você quer isso? Você deseja isso? De verdade mesmo? Então levante a mão direita para cima, coloque a mão no ombro do seu irmão com carinho e respeito, chacoalha ele até ele ficar irritado. Irrita ele. Diga para ele: você quer mesmo? Diga então: primeiro, você tem que sentir a necessidade da presença dele. Diga: você está sentindo falta dele? Está? Quem está? Então diga para o seu irmão agora: segundo, vai ter que ter coragem. Não há espaço para frouxo, não há espaço para covarde, não há espaço para quem não tem coragem. Aleluia. Davi passa um pregão pelo povo e sabe o que ele detecta?
a falta da arca, a falta de um utensílio que para Israel era sagrado, a falta de um objeto sacro que fora levado embora anos antes e ninguém se deu conta da falta dela. Deus foi junto com ela. E Davi olhou para o seu reino e disse: eu não administro esse reino sem que o Rei dos Reis esteja do meu lado. E eu preciso da presença dele aqui comigo. Deus quer hoje que você sinta isso. Vai haver uma mudança dentro da sua casa hoje. Vai haver uma mudança dentro da sua empresa hoje. Vai haver uma mudança na sua história. Um capítulo novo será escrito a partir de hoje. Os demônios que faziam festa na rua da sua casa hoje à noite estarão lá te esperando, não para brigar, malinha arrumada num canto, dedinho pedindo carona para sair de lá, porque você vai voltar com a glória do Senhor para casa. Então vem comigo. Quando eu olho para Davi, sabe o que eu vejo? Eu vejo a história da minha geração. Talvez você não, porque você só conhece essa igreja. E essa igreja é linda, tem tudo, é perfeita, tem glória, tem graça, tem unção. Mas eu queria que Deus lhe desse a oportunidade que tem me dado de caminhar pela terra, de entrar dentro de igrejas que são mausoléus. Sabe o que é um mausoléu? É aquelas casinhas que existem dentro de cemitério, que as famílias ricas fazem. São belas, ornamentadas, letras garrafais em bronze, estrutura toda em gesso, em mármore. Tem alguém pago para trocar a planta todo dia na porta. Os vidros são fumês, à prova de bala. As alças dos caixões que estão lá dentro são banhadas a ouro. Mas quando você entra lá dentro, só tem gente morta. Eu queria que você visse o que aconteceu com a Europa, ou que você fosse pela América do Norte, ou que você pregasse comigo ano passado num templo no centro do Canadá, em Toronto, gigantesco como esse, belo, lindo, um culto de alegria, poder. Quando eu terminei o culto, o pastor me pegou na minha mão chorando e disse: você foi a última voz profética que esse templo ouviu. Eu disse: por quê? Porque ele foi vendido. Foi vendido porque não tem ninguém para ficar dentro dele. Só uma família de 6 italianos. Templo vazio, vale 3 milhões de dólares canadenses. E eles venderam o templo. Eu passei lá depois, onde tinha uma bela igreja, onde eu preguei um dia. Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo. Tem um lugar ermo, um jardim e algumas casas do lado. Nessa noite eu sentei no templo, enquanto as luzes se apagavam, eu olhei para aquelas paredes e disse: Deus, quantas vezes o Senhor não operou aqui dentro? Quantas vezes o seu Espírito não voou aqui dentro? E agora estava falido. Por quê? Porque os homens só deram ouvido à estrutura, à organização. A igreja não é só uma organização, ela é um organismo. A organização é bela, tem que ser cuidada, mas o organismo tem que ser cuidado mais do que a organização. A organização chama-se Assembleia de Deus, Igreja Batista da Lagoinha, Universal, Deus é Amor. A organização vai bem, obrigado. Temos templos, contas em bancos, temos estrutura, temos dinheiro, temos departamentos, temos convenções. Mas o organismo chama-se Pedro, Maria, João, Tiago. A organização está bela. Quando ela não está bela, é só passar uma tinta, é só trocar o piso. E o organismo está morto, está vazio. Por que é que você acha que essas pessoas que estão do seu lado e não adoram Jesus como você ficam perdidas num culto quando o mover de Deus vem? Tem pessoas que até gostariam de gritar e adorar e saltar como a gente, mas não conseguem, porque o seu homem interior está morto. Só a estrutura está viva. Pois Deus hoje
mandou dizer que vai levantar uma geração profética. Não será comum o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te dar uma autoridade hoje tão grande, que você, sendo pequenino do meu tamanho, vai ficar gigante diante de todos. A partir de hoje você não vai aceitar mais um reino que só tem estrutura, vazio da presença de Deus. Nós vamos levantar um exército, vamos lá no arraial do inimigo e vamos tomar de volta o que é nosso. Quem tem coragem, adore a Ele. Você quer? Deus vai lhe usar. Deus vai lhe usar. Feche seus olhos. Esse não deu para segurar, né? Vai, que o Senhor te dê a unção que vieste buscar nesse lugar. Recebe ela. Mudanças começam assim. Aleluia. Deus precisa de alguns diferentes. Aleluia. Deus precisava de um rei diferente. Um rei que não olhasse só para a estrutura. Um rei que olhasse para a vida espiritual. Quando Davi percebeu que Deus não estava lá, sabe o que ele fez? Ele convocou soldados. Ele passou um pregão no meio do povo e disse: eu quero homens de coragem, que tenham coragem de ir comigo no arraial dos inimigos para trazermos a arca de volta. Não há promessas. Não posso dizer que não vão voltar machucados, não posso dizer que vão voltar vivos. Mas os que forem comigo vão trazer de volta. E ainda que ninguém nunca se lembre do seu nome, soldado, lá no céu você terá uma coroa de glória. Vem comigo. E Davi parte para uma batalha diferente. Uma batalha que não visava despojo de reinos, não visava terras, cavalos, ouro, prata, não. Ele partiu contra os inimigos só por causa da arca, porque Deus habitava nela. E a batalha está travada. E soldados lutam com coragem, com veemência. Alguns caem mortos, outros são machucados, outros ficam aleijados. No final da batalha, os israelitas dão um brado de vitória e diz: conseguimos vencer o inimigo. Aleluia. Alguém entra dentro de um templo pagão e traz a arca. Quando a arca vai chegando, os soldados olham para ela e começam a tremer, porque todos eles só ouviram falar dela. Ninguém nunca tinha visto aquela arca. Era lenda para aquela geração. Como milagres é lenda para a minha geração. Como paralíticos andarem, cegos verem, mortos ressuscitarem, é lenda para a minha geração. Eu profetizo, pastor Márcio, que a minha geração não viverá de lendas. Aleluia! A minha geração vai marcar histórias. Tem coragem? Pastor Marco, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que nós temos que brigar, lutar, para que a glória, o fogo, a chama do Espírito não se apague. Não aceitar que as ingerências do mal e o Espírito que permeia sobre muitos lugares se aproxime deste lugar, porque essa igreja hoje é referencial no Brasil e no mundo. Pastor Márcio, eu falo agora não como pastor, mas como profeta. A Igreja Batista Lagoinha está proibida de ficar vazia da glória de Deus. Está proibida, porque muitas igrejas se espelham nessa. Eu profetizo que você vai desencadear um avivamento no planeta Terra. Vai desencadear. Vai. Eu já estou terminando, falta mais 4 horas só. Aleluia!
Sente. A batalha termina. A arca está na mão dos judeus. Davi está alegre. Ele manda alguém na frente falar com a mulher dele: vai lá em Jerusalém, fala para minha esposa preparar uma festa. Aleluia. E se ela perguntar para quem, diga: é o rei que está voltando. Aleluia. Soldados param para tomar um banho, André. Pela primeira vez em 3, 4 meses eles tomam um banho. Davi tinha 2 grupos de exército. Um que ele herdou de Saul, o outro que ele conquistou na caverna de Adulão. 30 homens. 30 homens feios, por dentro e por fora. Gente rejeitada, oprimida, gente endividada. E eu fico imaginando Davi meigo, com os seus cabelos encaracolados, com a sua face meiga, fugindo de Saul, saindo da frigideira, caindo direto no fogo. 30 homens truculentos, sanguinários. Davi está entre eles estão olhando para ele de forma maldosa. E eu perguntei: Deus, como é que Davi conquistou esses homens? O Senhor disse: com aquele instrumento que ele tinha. Eu disse: a espada? O Senhor: não, a harpa. Porque para amansar uma fera, só o som da música. Aqueles homens feios e truculentos se curvam quando vê Davi pegar a harpa e dedilhar e dizer assim: não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assole ao meio-dia. Se vierem os inimigos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. O exército de Saul tomava banho sempre. Agora esses 30 deve ter dado um trabalho para Davi. Davi troca, coloca uma roupa real, coroa, a roupa de rei. Mas a Bíblia diz que ele levou uma veste escondida, uma roupa de éfode de linho, uma estola sacerdotal. Escondeu ela dentro de uma sacolinha e ninguém viu. Na volta, Flávio Joséfos, historiador hebreu, diz que antes de Davi voltar para Jerusalém com a arca, ele pergunta aos soldados antigos: como é que um rei volta da batalha vitorioso? E alguém disse: há uma coreografia, rei. O rei vai na frente no seu cavalo com a sua coroa. À esquerda do rei vai um porta-bandeira segurando a bandeira do exército inimigo vencido aqui embaixo. À direita do rei vai um outro porta-bandeiras levantando a bandeira do exército vitorioso aqui em cima. Por que a bandeira do exército que perdeu aqui embaixo? Para que todo mundo que passar pela rua veja que aquele exército perdeu. Atrás do rei a sua comitiva particular, e atrás da comitiva particular do rei o seu exército. E Davi diz: então organize isso para mim. Está tudo pronto. Soldados, comitiva de Davi, o rei está no meio, coroa, todo organizado. Davi diz: porta-bandeiras à esquerda, pegue a bandeira do deus dos filisteus, Dagon, primo de Emanjá, metade peixe, metade homem, parente da Yara, do folclore brasileiro, uma espécie de sereia, era o deus Dagon. Pegue a imagem de Dagon e desça ela bem baixo. Imagina Davi: mais abaixo, rapaz, mais abaixo. Rei, eu vou cair do cavalo. Que caia, mas essa bandeira tem que ir lá embaixo. Nunca mais ninguém vai humilhar Israel. Aleluia. À minha direita, onde está a minha bandeira? Qual delas, Davi? Eu quero a bandeira do leão da tribo de Judá, que vem alta. Levante ela! Segure. Davi olha e diz: parece que está tudo bem, vamos andar. Ele vai andar. Flávio Joséfos escreveu. Ele não consegue, o Espírito Santo não deixa. Tem alguma coisa errada. Moço da batalha, volta aqui. Como é que é mesmo a coreografia? O rei na frente, bandeira exército inimigo à esquerda, bandeira do exército vencedor à direita, comitiva do rei, soldados. Mas parece que está faltando alguma coisa. Lembrei: soldados, abram espaço.
esquerda, direita, tragam a arca. Agora vem a parte mais linda. Vem uma carruagem puxada por 2 bois. E boi não corre, boi não anda rápido, boi vem no trote dele. O boi vai andando e em cima vai a arca. O sol batendo na arca e as asas dos querubins brilhando. Os jovens soldados em cima do cavalo olhando para a arca e um comentando com o outro. Meu avô me falou a história dela. Meu avô me disse que Deus, quando desce no meio daquelas asas. O outro diz: o meu tataravô me disse que quando tínhamos essa arca nunca perdemos uma batalha. Outro lá na frente diz assim: o meu avô ouviu do avô dele que quando esta arca estava no nosso meio, Deus visitava a gente sempre. Eles conheciam lendas, histórias, e agora estavam vendo. Agora eu imagino Davi, sensível como era, quando viu a arca, inclinou a cabeça e disse: ela vai na minha frente. Davi: pois não, capitão. Rei, nós vamos demorar 3 meses para chegar em casa. Por quê? Porque boi não corre, rei. Imagina Davi olhando para trás e dizendo: meu amigo, nós ficamos anos sem a presença dele. Não importa que demore 3, 4, 5, 6 meses, mas ele não sai mais da minha vista. Ele não foge mais. Eu vou atrás dele para ter certeza que ele vai voltar. Nem que demore 1 ano, mas que ele vai voltar, ele vai. Eu profetizo em nome de Jesus, que não me importa que vai demorar 1 semana, 1 mês, 1 ano. Todo o poder e glória que Jesus prometeu a ti, a unção que Ele te deu, vai estar sobre ti agora. Pastor, estou chegando, já estou chegando. Desculpe aí, irmão, é uma questão de intimidade isso aqui. Meu corpo está inteirinho arrepiado, irmãos. Jesus vai pegar você a qualquer momento aí. Senhor, toma conta desse lugar já. Vem comigo. Quando Davi se aproxima de Jerusalém, o atalaia está em cima das muralhas, olha pela luneta. À esquerda a bandeira de Dagon, lá embaixo. À direita, o leão da tribo de Judá lá em cima. O atalaia emocionado pega uma buzina, só tocava buzina de guerra. Não é essa, hoje eu quero uma buzina de festa, cadê? Pega a trombeta de festa, e quando ele toca, Milca está lá na casa dela, no palácio. Ela olha para as criadas dela e diz assim: o rei voltou. Abram os portões. Os portões se abrem. Um banquete no centro da cidade. Um palanque, porque todo mundo esperava um discurso político. Era assim que todo rei fazia. Levitas estão num canto com seus instrumentos. Crianças prontas para fazer uma coreografia. Jovens donzelas, algumas senhoras, estão com seus lenços brancos para receber os seus soldados. Quando a arca atravessa o portão e entra, o povo nem dá bola para aquela carruagem de bois. Eles nem sabiam o que era aquilo. Começam a gritar quando vem o rei. Começam a cantar quando vê os seus maridos e os seus filhos voltando da guerra. Joséfos diz que Davi para no meio
e olha ao redor e vê pessoas emocionadas, mas não pelo motivo verdadeiro, não pelo motivo que Deus esperava. Estavam emocionados pelos seus parentes que vinham da batalha. Depois de olhar para todos, Davi levanta a mão e faz silêncio em Israel. Ele pula de cima do seu cavalo. A história diz que ele olha para as mulheres, para as crianças. Ele fica feliz. Mas a história diz que ele olha para os velhos, para os anciãos. E os anciãos, sabe o que fazem, pastor Flamarion? Começam a dobrar o joelho. Pegam um cutelo, uma faca e começam a cortar os cabelos, a barba. Rasgam as roupas. Pegam cinza e jogam na cabeça. E num pranto, amarrado dentro da boca, começam a dizer: bem-vindo, Senhor. Não saia mais daqui. Perdoa o pecado dos nossos pais. Senhor, foi difícil viver tantos anos sem a sua presença. Não vai mais embora. Volta, Senhor. Senhor, vem para ficar. Senhor, perdoa a gente. As pessoas começam a gritar e a fazerem festa de novo. Davi não olha mais para ninguém. Quando ele vê os velhos, o coração dele tomba. Aí é a imaginação desse pregador que diz. Ele chama a sua comitiva, os seus 30. Fiquem ao meu redor aqui, de costas para mim todos. Silêncio em Israel. 10 minutos depois, Davi diz: podem sair. E quando as pessoas olham, o rei está sem coroa, está sem roupa de rei. O secretário está com discurso para ele subir no palanque, para falar da área social, para falar da área da escola, para falar da educação, para falar de tudo. Davi esquece tudo isso. Ele está com uma roupa só, uma estola sacerdotal, um pano comprido com uma cavidade no meio. Ele se cobre e amarra um cinto aqui. Aí ele vai perto da carruagem dos bois e rodeia a carruagem e olha para a arca. Mão esquerda nas costas, a direita na barriga. Ele inclina e ninguém está entendendo nada. A mulher dele está quase tendo um treco em cima da janela. Está acontecendo, a festa estava perfeita, tudo organizado. O que deu no meu marido? Ficou louco. Os príncipes de Israel estão dizendo: o que deu nele? Isso não é atitude de rei. Davi não responde nada a ninguém, porque o coração dele sabia que ele era só um rei, mas aquela arca representava o rei dos reis. Sabe o que ele faz? Ele começa a bailar ao redor da arca. E dança. E acontece lá a mesma coisa que está acontecendo aqui. Umas pessoas escandalizadas, umas pessoas murmurando, dizendo: esse camarada é louco. Mas alguns dão glória e amam. E Davi não está importando com quem está apoiando, com quem não está. Ele não está dançando para eles. Ele está dançando para Deus. Deus está de pé recebendo. E ele baila. A tradição diz que os soldados recuaram com vergonha do rei. A comitiva de Davi, os 30 bestas, feras, olham para o outro e dizem: não podemos deixar o rei sozinho. Saltam do cavalo, tiram as roupas de batalha, espada de lado, pegam na mão do rei e começam a dançar ao redor da arca.
ciranda, cirandinha ao redor da árvore. E ninguém tem nada a ver com isso. Quem tem estrutura não entende, mas quem tem a vida aqui dentro sabe o que significa. Ei, Mauricinho, Patricinha de Jesus, Engomadinho, rei da cocada santa, eu te convido hoje a quebrar todas as regras e protocolos. O rei já chegou. Adora! Mais um pouquinho, já estou acabando. Criança que nunca comeu mel, quando come se lambuza, pastor. Segurei. Até o André se empolgou aqui atrás, né? Segurei. Olhe para cá. Quando Davi dança, a tradição dos hebreus diz que algo inusitado acontece. Um dos levitas, agora eu quero falar aqui para os cantores, um dos meninos levitas que está lá no grupo de levitas, quando vê o rei dançar, ele fica pasmo, coração acelera. Ele disse para os seus amigos: eu quero ir lá, quero dançar com o rei. Alguém disse: se você chegar perto do rei, um soldado arranca a sua cabeça. Ninguém toca no rei, mas eu quero. Ele não é um rei comum, ele vai entender. Larga a mão, você é doido, rapaz, eu vou, estou indo. Tentam segurar ele, ele se esquiva de um, esquiva de outro, me solta, eu vou. Mas me solta, eu vou, e ele corre. E ele chega perto de Davi antes que os soldados cheguem. E quando ele para Davi olha: o que você quer? Eu quero dançar com o senhor. Dá a mão aqui, garoto, vamos lá. Agora entra a parte mais linda que poucos sabem. Aquele menino, quando chegou em casa naquela noite, ele não ouviu um sermão do pai dele. O pai dele chegou diante dele e disse: filho, eu vou ter que colocar outro nome em você. Seu nome não serve mais. Que nome papai vai me dar? Seu nome a partir de hoje vai ser Asaf. Por quê, papai? Porque Asaf significa Deus dele se apoderou. Ninguém segura aquele que Deus pega. Ninguém pode segurar. Ninguém. Sabe o que eu estou vendo aqui? Uma geração de Asafs. Aleluia! Quero ver qual é a arma que Satanás vai fazer para colocar na sua frente. A batalha já está ganha. Deus hoje está procurando alguém que tenha coragem de fazer aquilo que ninguém mais tem. Não tenha medo de morrer. Se for por uma causa nobre e justa, se for para sentir a presença de Deus, se for para ter a mesma unção de Davi, arrisque o seu pescoço, mas venha. Vai, Asaf. Vão fazer piadinhas com você. Vão falar para você o que falavam para mim no seminário: você é louco, desequilibrado. Quando chegar aos 26 anos não tem mais voz para falar, de tanto que grita. Deus não é surdo.
E hoje aqueles mesmos que me apunhalavam e falavam essas coisas ficam mandando e-mails e cartinha: me ajuda, faz uma agendinha para mim. Mas por quê? A gente foi querer ser muito homilético. A gente ficou para trás. Você sumiu, por quê? Diz: porque eu tive coragem de fazer aquilo que ninguém teve. Deus é apaixonado por gente de coragem. Você está entendendo? Pastor, mas e se não der certo? É melhor ir e voltar do que nunca ir e conviver com a sombra da dúvida para o resto da vida, dizendo: e se eu tivesse ido, como seria? Pastor, mas não tem mais nem menos. Não dá para se ter a presença de Deus pela metade. Não há Pentecoste pela metade. Tens que aceitar a plenitude dele. E a plenitude dele não pode ser racionalizada aqui. Um dia mandaram um e-mail para mim, um reitor de uma universidade do Brasil. Ele leu um dos meus livros, Tempo de Avivamento, e ele mandou um e-mail para mim que eu tive que pegar um dicionário. Passei 6 horas para descobrir o que ele estava escrevendo ali. Que treva. A última frase ele disse assim: você tem um poder de hipnose, porque você provoca reações psicossomáticas no cérebro das pessoas. E eu, como bom assembleiano, quase falei em línguas. Achei que ele estava sendo renovado. Reações psicossomáticas. Falou 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Quando eu li e descobri o que o infeliz escreveu, eu mandei um outro e-mail para ele. Falei para ele: você precisa conhecer o que eu conheço. Não é reação psicossomática, não é emocionalismo barato, é questão de sobrevivência. Você não é só esse homem que está por fora, há um homem interior aqui dentro. O alimento desse homem que está por fora é carne, churrasco, fibras, refrigerante, picanha. Ai, Jesus, usa o pastor Márcio hoje, Pai. Esse é o alimento dessa estrutura física. Por isso que você é bonito. Olha do seu lado, você vai ver: irmão, eu já vi gente bonita, mas igual aqui não. Quanta gente bonita. Só que eu queria saber se quando Deus olha para dentro de você, o seu homem interior é bonito como esse que está por fora. Alguns por dentro estão raquíticos, sem vida, porque só cuidam da carcaça. 85 minutos na frente do espelho antes de vir para a igreja. Joga o cabelo para um lado, não dá certo. Joga para o outro, não dá certo. Passa aquele trem para endurecer. Como é que chama? Eu não preciso, que o meu já é duro, graças a Deus. A irmã se ajeita tanto, mas tanto. Ela faz uma correção facial com tanta perfeição que chega na igreja e não pode nem rir. Se rir, trinca. Pastor, eu não vou me envolver nisso, porque eu vou começar a chorar, vai desmanchar. Irmã, compra uma maquiagem que dura 24 horas pelo menos. É possível ser bonita, ser feminina. É possível ser uma pessoa inteligente, equilibrada, intelectual e ser cheia do Espírito Santo. É possível. Está dando os dedos já? Falta só mais 1 hora. Tá bom demais. Deus está procurando os Davis dele aqui. Onde estão? E os Asafs? Deus está querendo se apoderar de alguém aqui hoje. É você. Você escapa de um raio, mas não escapa do olhar de Deus. Aleluia.